Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso quinto resumo de economia. No resumo anterior, traçamos aqui as relações entre renda, poupança, investimento e consumo. Falamos que a renda, geralmente, ela pode ter um aumento tanto em países ricos quanto países pobres, mas em países ricos, muito mais facilmente ela se transforma em poupança e investimento. A renda que se transforma em poupança é aquela que não foi consumida. A poupança é a renda menos o consumo, como tratamos, e que nenhum país rico, o aumento de renda geralmente vai quase todo se transformar em poupança e, tendo um sistema bancário eficiente, essa poupança pode se transformar em investimento dentro daquela economia. Já em um país pobre, um aumento de renda, geralmente, na grande maioria da sua população famélica, pobre e sem acesso às coisas mais básicas, transforma-se em consumo. As pessoas, naquele momento, desejam o quanto mais consumir e consumir. E aí esse aumento de renda transforma-se em consumo. Este consumo não vai ser depositado no sistema bancário, talvez uma parte da população sim, né? A parte da classe média média, classe média alta e os ricos daquela população. Mas em um país pobre, geralmente o tamanho dessa população é pequeno. E aí não há um volume de investimento suficiente para causar o crescimento naquela economia. Falamos disso, falamos também que a probabilidade de ter um boom inflacionário em um país pobre por causa do aumento de renda é muito maior do que num país rico, como a gente tratou aqui, acabamos de falar. Exatamente isso. Aí tratamos destas relações, a gente explicou um pouquinho ali do LMIS, um pouquinho do modelo IS, LMIS. Claro que precisa de algumas noções prévias que iremos tratar nesse áudio resumo. O LM diz respeito ao mercado monetário, e monetário é oferta ou retração de moeda, oferta e demanda de moeda. E o IS é o mercado de bens e serviços, como tratamos aqui. Falamos da elasticidade desses dois mercados. A elasticidade é a variação delas, variação da renda em função das mudanças da taxa de juros. Quando o Bacen faz uma mudança da taxa de juros lá de 13 para 14, de 14 para 15%, etc., quando ela faz, a renda geral da população vai ter também uma variação. Essa variação, ela pode ser maior ou menor do que a variação que foi colocada da taxa de juros, né? Dependendo se é maior, ela é elástica, é mais elástica em relação à taxa de juros. Se for menor, ela é mais inelástica ou menos elástica. Se tratamos também, falamos ali do mercado monetário, tratamos de tudo isso de forma um pouco mais rápida. E agora vamos partir para nossas explicações um pouco mais específicas de preconceitos, de conceitos anteriores, de conceitos anteriores, para tratarmos de forma exata a questão da política fiscal e política monetária e a relação dela com os seus efeitos no mercado, os seus efeitos com relação a os câmbios fixo e câmbio flutuante, que iremos tratar daqui a pouco, porque é importante sabermos combinar essa relação do câmbio fixo e flutuante com as políticas fiscal e monetária para falarmos do modelo ISLM, pois é através dele que sabemos se uma política fiscal ou monetária é eficiente. Bom, mas vamos adiante. Claro que aqui é apenas um lembrete para falarmos do modelo ISLM, pois precisaria de uma análise gráfica
para fazermos entender para quem não conhece completamente esse modelo. E nossa proposta aqui é de fazer um resumo para quem já estudou a parte da área. E quem não estudou pode pelo menos já tomar conhecimento da existência deste modelo. Como eu disse no resumo anterior, nós temos na política fiscal, a política fiscal e a política monetária, ferramentas para serem utilizadas pelo governo para que possa tentar fazer um fomento na economia ou uma retração quando há a possibilidade de um boom inflacionário. Aí é necessário dar uma acalmada na economia. E aí nós temos o que os economistas vão chamar de política contracionista. E quando tenta-se aumentar o volume de transações, melhorar a economia, aí nós chamamos de política econômica expansionista. Então, quando nós temos as duas variações aí, fiscal e monetária, nós temos a política fiscal expansionista e a política fiscal contracionista. Nós temos também a política monetária expansionista, política monetária contracionista. Vamos começar pela política fiscal. A política fiscal, como eu disse, tem a ver exatamente com as decisões do governo de aumentar seus gastos ou não, e cobrar ou não mais taxas. Porque o governo ele cobra taxas e ele faz gastos públicos. E aí nós vamos ter que, neste objetivo, nós podemos falar que uma política econômica fiscal expansionista, ela está relacionada ao aumento dos gastos do governo na economia. O governo vai fazer obras públicas, vai jogar muito dinheiro lá, vai poder contratar pessoas, vai expandir seus gastos. E também, pode fazer, combinar as duas, diminuir a cobrança de impostos. Porque ao diminuir a cobrança de impostos, aquele dinheiro que é devido da população para aquelas pessoas, o dinheiro que é devido da população para aquelas pessoas passa a circular na economia. Só que é uma equação um pouco perigosa, porque se o governo fazer uma política econômica fiscal expansionista forte, com aumento dos gastos e diminuição das taxas, o próprio governo está entrando em contradição, porque se ele vai diminuir as taxas, ele vai arrecadar menos, como que ele vai fazer mais gastos? Essa é uma contradição que pode sim ser explicada pelo mercado financeiro, que aí ele pode fazer dívida, ele pode emitir títulos da dívida pública, arrecadar parte desses recursos no mercado financeiro nacional e internacional, e com esse dinheiro aumentar os gastos e diminuir as taxas. Mas ele também pode fazer apenas a questão de aumentar os gastos sem diminuir as taxas. Ele pode até aumentar as taxas também, mas dependendo dessa equação, se ele aumentar mais os gastos, aumentando bastante os gastos públicos, e o aumento da taxa não seja na mesma proporcionalidade, é uma política expansionista. É uma política econômica fiscal expansionista. Agora, quando o governo diminui os seus gastos, ele sai da economia, ele faz o máximo para não se intrometer e aumenta as taxas, então nós temos uma política contracionista, retracionista. Ele pode também diminuir a sua participação e diminuir também as taxas. Pode combinar as duas. Aí a gente vai chamar de política econômica fiscal, não só contracionista ou retracionista, mas também anti-inflacionária, quando, por exemplo, ele aumenta as taxas, sem aumentar os gastos. Ele está diminuindo o volume de dinheiro circulando na economia, pelo lado fiscal. Porque exatamente oferta e demanda de moeda, quem cuida é a política monetária. Mas
Enfim, voltando à política econômica fiscal, nós temos essas duas partes que tentam atingir a renda do indivíduo. Então, se for uma política econômica fiscal expansionista, ela vai tentar aumentar a renda das pessoas. Por isso que gasta-se mais o governo, ele aumenta os gastos do governo, ele faz um aumento brutal dos gastos, e esse dinheiro que sai do governo vai para a mão de empresas, mão de servidores, às vezes servidores temporários, né? Vai aumentar a renda da população, porque está transferindo-se dinheiro do governo para a renda. E quando diminui também a cobrança de impostos, aquele dinheiro está ficando na população, ou seja, está aumentando a renda, e essa renda espera-se o governo que vai fazer um aumento da demanda, e o aumento da demanda vai trazer também um aumento da produção de investimentos, vai se fazer um ciclo. No manual de economia, do qual eu estou lendo aqui, que tem no Kindle, é um manual gratuito, as pessoas podem procurar, ele coloca bem claro que em 2009 o governo Obama, por exemplo, fez uma política fiscal, política econômica fiscal expansionista, só que ela acabou não dando certo. Mas, ao analisar perfeitamente ali o porquê não deu certo a política econômica fiscal expansionista do governo Obama em 2009 para contra-atacar a crise financeira imobiliária que tinha acontecido em 2008, e que podemos fazer até um áudio resumo sobre isso. Podemos não, vamos fazer sobre este assunto especificamente. Mas não deu certo porque no momento que aumentou-se os gastos públicos, o governo Obama aumentando os gastos públicos, fazendo obras dentro do país, os governos locais e estaduais fizeram o contrário, fizeram uma política fiscal retracionista, e aí as duas se anularam. Esse que é o problema, às vezes, de uma federação. Assim como o Brasil e os Estados Unidos é uma federação. São vários níveis de governo. O governo ele tem vários níveis, cada nível tem poderes independentes e deveriam ser harmônicos entre si, mas quando você tem um país unitário, por exemplo, o Japão, a França, são democracias, porque existem poderes independentes entre si, uma justiça independente, um legislativo e um executivo na França, no Japão, né, que é um país unitário. Só tem um tipo de governo, os outros são meros repartições administrativas. E aí não corre tanto o risco de fazer uma política fiscal expansionista, e que os governos locais, pois não existem governos locais que façam uma política fiscal contracionista. Não tem esse risco. Quer dizer, na França já não se pode mais nem fazer política nem monetária nem fiscal, né? Porque existe a União Europeia, e quem faz isso nem é o governo alemão, que é a economia mais forte, e sim o próprio Banco Europeu, que podemos também falar mais à frente sobre isso. Mas o Japão faz essa política fiscal. Então deu para entender mais ou menos a questão da política fiscal que tem relação aos gastos do governo e a cobrança de tributos, de impostos, taxas, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, sociais, né? Isso aí já é um mnemônico lá das finanças públicas, né? Mas vamos agora para a política monetária. A política monetária ela é feita muito mais pelo Banco Central, e aí vai depender do país. Se analisarmos grande parte dos países ocidentais, os bancos centrais são independentes, são autarquias que, claro, existem sim a indicação do presidente da República, mas a partir de uma vez indicado não há mais mando direto do presidente em relação ao presidente do Banco Central. Mas também há países em que
o Banco Central não está separado. No caso do Brasil, o Banco Central agora é uma autarquia, mas anteriormente era controlado pelo... Era controlado. Quando Henrique Meirelles escreveu um livro lá, que também eu li e pretendo um dia fazer um resumo e colocá-lo aqui fazer um resumo, não, fazer comentários deste livro e colocar aqui no Escuta e Estuda. O Banco Central era subordinado completamente ao presidente da República, né? Mas conforme o livro do Henrique Meirelles, ele nos relata que em nenhum momento o presidente Lula, durante toda a gestão que o Henrique Meirelles ficou nos dois governos, inclusive adentrou o governo Dilma, nenhum momento houve interferência do Lula em relação ao Banco Central, nem impedido. Mas vamos lá, vamos à questão aqui. Então, o Banco Central vai fazer a política monetária. A política monetária, ela é a mudança em relação aos estoques de moeda. Estoque de moeda é oferecer mais ou menos moeda, oferecer ou retirar as moedas, né, de circulação daquele país. Por isso que cada país tem a sua própria moeda, porque ele pode manipular a sua economia quando ele tem a sua moeda. Ele pode valorizar a sua moeda, ele pode não valorizar, ele pode fazer através dessas ferramentas de política monetária, quando ele tem a sua própria moeda. Quando ele faz uma união econômica, como é o fato da União Europeia, aí ele não tem mais controle sobre a sua moeda. É outra entidade que tem controle sobre aquela outra moeda. Ou quando ele dolariza a sua moeda, ele entrega a sua economia, pelo menos a sua política monetária, toda a um governo estrangeiro, um outro governo, né? Por isso que quando fala-se de dolarizar a economia lá na Argentina, é praticamente entregar a direção da política monetária aos Estados Unidos. Se fosse, por exemplo, uma realização do real, se os argentinos aceitassem o real, eles também estariam entregando a direção da política econômica da Argentina ao Brasil. Agora, se fizessem uma união no mesmo estágio da União Europeia, em vez do Mercosul, aí nós teríamos sim um órgão ali que poderia gerir uma moeda comum, mas nem sequer chegamos nesse estágio. Eu acredito que também não vai se chegar, porque a questão geopolítica e populacional, etc., é totalmente diferente do que nós temos lá na Europa. Mas então a política monetária feita pelo Banco Central vai distribuir a moeda. Então tem várias formas de ele fazer essa distribuição de moeda no mercado. Pode ser emissão monetária, reservas obrigatórias, redesconto, operação em mercado aberto. Essas quatro formas são as principais, são as que realmente entram no jogo, sendo que essa última é a principal, né? Operações de mercado aberto. Mas vamos começar pela primeira, emissões monetárias. A emissão monetária praticamente está em desuso. A emissão monetária é nada mais, nada menos que imprimir papel moeda. Não tem lastro, imprime. Tem que pagar funcionários, tem que pagar qualquer outra coisa, mas qualquer coisa vai lá, imprime. A Casa da Moeda controlada pelo governo, o Banco Central controlado pelo governo, e aí vai lá, imprime essa moeda e paga as pessoas e acabou. Então você está aumentando a renda das pessoas, mas de forma artificial. Você está tendo um volume de aumento de renda de forma artificial. Não dá tempo suficiente da oferta ser formada, porque é a questão da produção. A produção não acompanha de forma rápida essa impressão de papel moeda. E aí nós temos o que é para quem viveu ali na década de 90 até 94, ou até mesmo na década de 80, 70,
vai saber da inflação, o processo inflacionário que pode até chegar sem controle e que a Argentina tem desde 1980 até os dias atuais. Um processo inflacionário totalmente fora de controle. Sem nenhum controle, a moeda muda, os preços mudam, né, porque todo o ofertante ele não consegue, principalmente de varejo, ele não consegue oferecer com a mesma velocidade com que as pessoas querem, e as pessoas querem, elas têm um poder monetário porque elas receberam papel moeda, mesmo que a renda de forma real não aumentou, mas de forma artificial aumentou, e aí o que eles fazem? Aumenta a receita, né? A receita aumenta, para aumentar a receita aumenta os preços, né? Porque a receita é igual ao preço vezes o número produzido, então aumenta o preço, já que não dá para aumentar o preço reduzido. Então está em desuso a emissão monetária. As reservas obrigatórias. As reservas obrigatórias, como eu tratei em um episódio sobre bancos, né, os bancos, eles têm o sistema bancário e quem cuida do sistema bancário é o Banco Central. Ele tem a prerrogativa de organizar para que o sistema bancário não quebre. Porque é muito fácil, você tem uma cadeia de bancos, um emprestando dinheiro para o outro e eles pegando dinheiro da população que é colocado ali, é claro, eles vão entregar parte dos juros, emprestando para industriais, fazendo tudo aquilo. Tem toda essa cadeia ali de relações. E o Banco Central tem a obrigatoriedade, ele foi feito para isso. Não só para isso, mas uma das funções primordiais do Banco Central é essa: controlar o sistema bancário. E naquele momento, para que se faça esse controle, para que ele possa, no momento que ele vê uma fragilidade que pode quebrar o sistema, o elo, o sistema, você pode até imaginar uma ciranda, 10 pessoas com as mãos dadas, se você tira uma, vai se ter um buraco, e esse buraco pode causar grandes problemas. Seria mais ou menos isso o banco. Tem vários bancos, se você tira um quebra, vai causar problemas. Então o sistema bancário ele tem que ser toda hora conferido, e o Banco Central ele tem essa obrigatoriedade de não deixar essa ciranda se desfazer, não deixar essa coisa, né? Um péssimo exemplo, mas tudo bem, vamos, deu para entender. Então para isso ele obriga que todos os bancos paguem separem uma reserva em dinheiro que deve ser depositado ali no Banco Central, no Bacen, como é chamado. Ou seja, cada R$100 de depósito que você coloca no banco, seja qualquer um deles, seja o Banco do Brasil, o Itaú, pode ser a Caixa Econômica, o Bradesco, pode ser qualquer um deles, você coloca R$100. O banco, se tem a taxa, a reserva obrigatória de 30%, ou seja, R$30, vai ficar ali, parado ali, vai ser depositado no Banco Central para que ele tenha aquela garantia. Ainda é o seu dinheiro, né? Essa parte, os R$100 vai estar lá, na hora que você quiser sacar, você vai tê-lo, mas esses 30 ele não pode mexer, ele vai emprestar os outros 70, que vai ser emprestado depois e mais emprestado, e aí vai fazendo juros. E o Banco Central pode aumentar ou diminuir essa taxa. Ele pode pedir reservas compulsórias de 10%. De R$100, R$10 fica ali como reserva compulsória. Ou então ele pode pedir 50%, né? 50%, claro. Veja só, se ele aumentar muito a taxa, pouco dinheiro vai circular. De R$100 que você coloca lá no depósito, você deposita ali, de R$100, se o Banco Central ele pede como reserva obrigatória 50%, só vai circular na economia os outros R$50.
e esses outros R$ 50 provavelmente vão conseguir se reproduzir para 1. Aí vai voltar R$ 51. O banco vai tirar 90 centavos e você vai ficar com 10. Você vai receber depois, quando você for sacar os R$ 100, você vai sacar R$ 100,10. Agora, se a taxa, quer dizer, a taxa de desconto é depois. Se a reserva obrigatória ela for de R$ 10, vai circular na economia R$ 90. E esses R$ 90 que circulam, sendo passado de uma entidade para outra, de outro banco para outro, de um banco para o industrial vai obter o lucro, vai pagar, o outro banco vai pagar, que vai pagar para outro, que não sei o que. Quando voltar, ele não vai voltar R$ 1, ele vai voltar 2. E aí o banco vai tirar praticamente R$ 1,80 e vai lhe devolver 20 centavos. Mas vai rodar muito mais. Então, pelo tamanho da reserva obrigatória, o banco central pode mexer na renda da economia. Temos a outra ferramenta, que é a taxa de redesconto. A taxa de redesconto é o seguinte: está lá o Banco Central, ele tem reservas de vários e vários bancos, tem parte do Tesouro Nacional, tem bastante dinheiro lá. E tem os bancos, o sistema bancário. O banco privado, ele precisa de dinheiro. Ele está sentindo que seus passivos estão maiores do que os ativos. É claro, vamos falar ali porque o ativo e o passivo do banco, né? O passivo do banco é os depósitos que ele vai ter que retornar em algum momento da vida para as pessoas que colocaram dinheiro ali. E o ativo é o recolhimento do serviço que ele fez, dos juros e dos serviços da dívida que ele vai passando de um para outro. Então, naquele momento, o volume de passivos é maior do que o ativo, ele precisa pegar um empréstimo. Ou então, ele precisa fazer mais ativos. E aí ele pega um empréstimo. Esse empréstimo, ele se chama taxa de redesconto. Mas esse empréstimo não é com outro banco, não. É com o Banco Central. Ele pega dinheiro principalmente com o Banco Central para fazer alguma coisa extremamente importante, uma operação, talvez tenha algum risco, mas ele vai pegar com o Banco Central. É a taxa de redesconto. Aí nós temos que pensar o seguinte: duas coisas que podem nos confundir. Que quando falamos de taxa de redesconto, tem a taxa, ou seja, a taxa de redesconto, que é uma taxa que é paga para poder o banco pegar esse empréstimo, e tem um número de operações de redesconto. São duas coisas diferentes. Se aumenta o número de operações de redesconto, ou seja, o Banco Central está emprestando mais dinheiro aos bancos privados, né, e os bancos públicos também. Se ele está emprestando mais dinheiro está indo para a economia, a renda nacional está aumentando. Então, é uma política econômica, monetária, expansionista. Agora, se ele reduz o número de operações de redesconto, é o contrário. Uma política econômica, monetária, contracionista. Agora, a taxa de redesconto. Se ele aumenta a taxa de redesconto, ou seja, aquele preço, os juros, para que o banco pegue empréstimo com ele, os juros, aí vai acontecer o seguinte: os bancos vão ficar desestimulados a pegar empréstimos com o Banco Central. Eles vão ficar extremamente receosos, porque a taxa de redesconto é alta. Se a taxa de redesconto é alta, vai ter menos empréstimos, menos operações de redesconto. Aí é uma política econômica monetária contracionista. Agora, se diminui a taxa de redesconto, é o oba-oba, e os bancos vão pegar o empréstimo com o Banco Central, vão pegar mais dinheiro com o Banco Central. E o número de operações vai aumentar. É uma política econômica monetária expansionista. Então nós temos esses dois, né, essas duas ferramentas que acabamos de falar aqui, que mexem com os bancos, né, as reservas obrigatórias e a taxa de redesconto. Em geral, os bancos centrais
mexem pouco, muito pouco com essas duas ferramentas, porque envolve mudanças no sistema bancário, e mudar o sistema bancário é complicado. Daí que é preferência da maioria dos bancos centrais não mexerem com essas ferramentas. A emissão monetária, como eu disse, gera inflação. Reservas obrigatórias e taxa de redesconto, fixa-se um percentual e deixa ali, para que não gere instabilidade no sistema bancário, porque é algo extremamente perigoso mexer com o sistema bancário, né? A crise do setor imobiliário de 2008 nos Estados Unidos, ela mexeu com o sistema bancário. Ela fez desabar alguns bancos, criou instabilidade no mundo inteiro. Mas vamos lá. Vamos à quarta ferramenta de política monetária. Política monetária do Banco Central, que são as operações de mercado aberto. Só lembrando aqui, né, que não podemos esquecer que nós estamos falando do mercado monetário, no mercado de oferta de moedas. Estamos falando disto. Quando se fala do mercado de bens e serviços, aí nós podemos falar ali da taxa de juros. A taxa de juros é a ferramenta que vai tratar do mercado de bens e serviços, vai dificultar o crédito, aumentar o crédito, aí é outra coisa, é uma outra ferramenta. Agora, as ferramentas para mexer no mercado monetário, oferta e diminuição de moeda, são essas, a da política monetária. E, novamente aqui, emissões de moeda, reservas obrigatórias, redesconto, taxa de redesconto, né? E as operações de mercado aberto. As operações de mercado aberto, nada mais, nada menos do que a compra e venda de títulos da dívida pública, compra e venda de moedas estrangeiras, de moedas que fazem essa interligação, né? E aí pode até se pensar que existe talvez uma contrariedade na relação dos títulos da dívida pública. Pensa assim, poxa, o próprio governo que faz a emissão do título da dívida pública e o Banco Central, que é do governo, vai lá e compra. Se aquela dívida pública é podre, o governo é absolutamente irresponsável, ele não paga a sua dívida, ele não controla a sua dívida, e aí o Banco Central vai lá e compra, né? Ele não tem avaliação, não, mas vamos lá por parte. Vamos por parte porque quando falamos dessa operação em bolsa, nós temos uma separação aí. O Banco Central no Brasil, ele é uma autarquia agora, né? Antes não era, mas ainda assim ele estava descontaminado disso, porque quem emite os títulos da dívida pública não é o Banco Central. Os títulos da dívida pública, eles são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional no mercado, que é chamado ali mercado primário. Este mercado vai, naquele momento que é emitido os títulos da dívida pública do governo federal, este mercado vai fazer a sua movimentação. Naquele momento, vai comprar, vai vender, vai comprar, né? Vai comprar. Se o governo ele tem a fama de ser bom pagador, vai ter um valor muito maior do que daqueles que os governos são maus pagadores. Para saber se é bom ou mau pagador, vai ver a trajetória da dívida pública. Ou seja, quanto que tem de ano em ano, o tamanho da dívida pública do governo, daquele governo, né? Apesar que as pessoas vão falar assim, nos Estados Unidos a dívida pública americana é cerca de 135% do PIB, acho que é 130, 135% do PIB, do tamanho do PIB, ou seja, ultrapassa o PIB dos Estados Unidos em 35%. E a dívida pública do Brasil é 80%. Mas aí que entra a situação financeira da grande parte da população do país. Se nenhum investidor estrangeiro
pensando da ótica dos Estados Unidos, quiser investir nos Estados Unidos, a grande parte dos investidores americanos conseguem sustentar a dívida, conseguem comprar os títulos, né? Ele vai cair, claro, vai cair a uma certa quantia, mas não tanto, porque o investidor americano, que é uma grande parte da população americana, vai lá e vai comprar. Não acontece a mesma coisa no Brasil, porque a grande parte da dívida pública brasileira, dos títulos da dívida pública brasileira, são comprados e vendidos pelos investidores de outro país, porque a grande massa da população brasileira não consegue nem sequer comprar o básico. Imagina guardar dinheiro no banco para poder esse dinheiro, pelo sistema bancário, se transformar em investimento para títulos da dívida pública, ou seja, não chega a esse ponto, né? Claro que tem sim investidor brasileiro, existe, mas numa quantidade ínfima em relação ao que existe em um país desenvolvido. Mas vamos lá, primeiro o STN, Secretaria do Tesouro Nacional, emite o título e aí o mercado primário, que são os investidores, vão comprar esse título. Aí depois que entra o Banco Central comprando e vendendo esses títulos. Aí é o mercado secundário, a transferência desses títulos vai se dar então entre um grande jogador no mercado financeiro, que é o Banco Central, comprando e vendendo esses títulos, emitindo nota em dólar, etc. E ali ele vai controlar boa parte da oferta da moeda ao seu público interno, da moeda real. É porque se fosse dólar no Brasil, fosse exatamente, não teria nem porquê o Banco Central fazer esse controle. Ele não teria este controle, ele perderia por completo essa possibilidade. Então, quando você tem a própria moeda, você consegue fazer esse controle. Enfim, vamos parar por aqui para não estourarmos o nosso tempo. Já tratamos então das políticas fiscal e monetária, explicamos ela. No próximo áudio resumo, vamos explicar sobre o câmbio, vamos até também tratar aqui do efeito crowding out, que ele demonstra que uma política fiscal expansionista pode ou não ser eficiente. Uma política monetária também pode ou não ser eficiente, como que ele trabalha, é um efeito rebote. Mas aí, quando explicarmos o câmbio fixo, o câmbio flutuante, as suas variações, o câmbio fixo de bandas, o câmbio flutuante de flutuação suja, etc. Aí, quando tratarmos disso, aí podemos sim falar do modelo ISLM, claro. Bom, muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal, não percam tempo com bobagens. Escutem, estudem. E até o próximo áudio resumo.